Galera, a Elis, olha, ela tem um espaço aqui, ó, reservado no meu coração. É uma mulher que eu aprendi a admirar, uma grande amiga, porque, ó, ela se superou nesse parto, ela superou as minhas expectativas e com certeza as expectativas dela também. Foi um parto muito lindo, um parto empelicado, 100% natural, com duas circulares de cordão, que foi o parto do Mateu. E, gente, antes de começar o parto do Mateu, é importantíssimo que a gente, volte no tempo, na história do nascimento e do parto da Antonella, da sua primeira gestação. O parto da Antonella tem tudo a ver com essa história de superação do parto do Mateu e por isso que eu quero conversar com você e te explicar o que aconteceu. Porque o parto da Antonella, ela segue um protocolo, segue um padrão normal de partos normais que nós temos por aí. E muitas mulheres acham e acreditam que esse tipo de parto é o parto que tem que ser, que todos os partos são assim. E a Elis foi uma dessas que infelizmente passou por essa situação de violência no seu parto e que no segundo parto resolveu mudar essa história e ressignificar o parto. E na gestação então da Antonella, a Elis, ela se sentia com muito medo. Medo do desconhecido, medo do que ia acontecer no seu parto, medo da dor. Ela, por ser uma mulher com descendência oriental, ela já tinha já na cabeça dela que ia ser parto normal e que era a melhor opção para ela e também para Antonella. Mas ela tinha medo, medo do que falavam por aí, falavam que o parto doía demais, que ela não ia aguentar, que era uma dor insuportável, que ela ia sofrer muito. E aquilo ficou na cabeça dela, então ela sabia que desde o início, quando ela descobriu que estava grávida, o parto dela ia ser um parto com analgesia. E para piorar a situação, o marido dela estava na Irlanda fazendo mestrado e eles tiveram que tomar essa decisão do que fazer durante a gestação dela, porque ela estava grávida e ele tinha o mestrado dele. E eles decidiram então que o primeiro semestre, o primeiro ano seria feito, não tinha o que fazer, teria que fazer de forma presencial, então ele não conseguiria acompanhar a gestação da Elis. E isso deixou ela muito desestabilizada, foi muito complicado para ela, porque ela se sentia assim com mais medo. Ela não sabia o que ia ser do dia do parto, ela não sabia como ia ser a sua gestação, ela se sentia realmente desprotegida sem a presença dele. Por isso, a mãe dela assumiu um papel muito importante, um papel de acompanhante, um papel de suporte, e foi a mãe dela que estava ali o tempo todo durante a gestação para dar esse suporte. A Elis, muito precavida, ficou com um pouco de medo e de receio, mãe de primeira viagem, né, no primeiro trimestre, e resolveu então não fazer atividade física também. E durante toda a gestação ela se poupou, preferiu ficar mais quieta, mais tranquila para que a Antonella crescesse de forma mais adequada possível. Tudo começou então no parto dela no dia 16 de 3 de 2017, ao meio-dia, quando começou a sair o seu tampão. E o tampão começou a sair e ela começou a ficar com mais medo ainda, porque ela sabia que naquele momento as coisas iam acontecer, a Antonella estava a caminho e ela precisava sim criar coragem, porque as coisas tinham que acontecer. O fim, né, chegou, estava no momento. Ela ligou para o seu obstetra orientou ela a ficar calma, tranquila, que o tampão saindo não era indicativo que a Antonella estava para nascer, que ainda poderia demorar algum tempo, que ela vivesse a vida tranquila e caso as contrações começassem a pegar um ritmo, aí sim era para ela entrar em contato com o médico. O dia se passou, no final do dia, às 10 horas da noite, ela começou a sentir contrações e contrações já com dor. Aguardou ainda mais um tempo até que as contrações se intensificassem e que elas começassem a pegar ritmo. E quando elas estavam com contrações ritmadas de 5 em 5 minutos, ela e sua mãe se dirigiram ao hospital. Isso meia-noite. Meia-noite, então, em ponto, elas estavam no hospital e demorou muito tempo para ela ser atendida. Isso deixou ela mais nervosa, mais estressada, e ela ficava ali se remoendo naquela cadeira, esperando chamarem para fazer o internamento, para passar pela triagem.
e a dor vinha a cada 5 minutos e ela não sabia respirar, ela não sabia o que fazer para lidar com aquela dor, e aquela dor começou a ficar cada vez mais intensa e demorou muito tempo até que chamassem ela para passar pela triagem. Ao passar pela triagem, foi um balde de água fria. Ela percebeu, né, foi identificado que ela estava ainda no início do trabalho de parto, estava em uma fase chamada de pródromos, e por ela estar nessa fase de pródromos, ela não teria o direito a acompanhante, ela ficaria na sala de pré-parto. Isso é um padrão, é uma coisa muito comum. Então ela passou pela avaliação, a médica falou, olha, pode retirar toda a roupa, coloca esse avental e vamos para o centro obstétrico aguardar o seu médico. Quando ela entrou no banheiro para se trocar, ela se sentiu nauseada, talvez até porque ela estava muito nervosa, com medo do que estava acontecendo, e aí ela acabou vomitando. Depois de recuperada, ela saiu do banheiro e elas foram então para o centro obstétrico. E por ela não estar então em trabalho de parto ativo, ela não tinha direito a acompanhante na sala de pré-parto. Então ela ficou nessa sala de pré-parto, e nessa sala de pré-parto a enfermeira deixou ela, uma sala onde só tinha uma maca, e falou, caso você precise do nosso suporte, caso você precise de alguma coisa, você aperta a campainha e a gente vem aqui. Nesse momento ela não sabia como lidar com as contrações e o que ela podia fazer para acelerar o trabalho de parto, então a única coisa que ela fez foi obedecer o que a enfermeira falou, que era ficar deitada. Ela me contou que ela sentiu muito frio do ar-condicionado, e ainda mais com o sangue, ela estava sangrando devido ao exame de toque e da dilatação. Então sangue, líquido, a mucosa ali, né, o tampão, e aquele frio e o ar-condicionado, e ela deitada sozinha, sem acompanhante, sem se alimentar. As dores que eram fracas começaram a ficar insuportáveis e ela não via a hora do seu médico chegar. Passado algumas horas, o seu médico chegou e para ela foi um alívio ela conseguir ver um rosto conhecido, alguém que acalentou o seu coração. E o médico fez o exame de toque, ela estava com 6 centímetros de dilatação, mas não estava ainda na hora de tomar analgesia, como era o combinado desde o início do pré-natal. O médico ainda falou, você precisa aguardar um pouquinho mais e logo a gente entra para o centro cirúrgico para fazer a analgesia. Ela aguardou mais um tempo, nessas mesmas condições, sozinha, deitada, com frio, sem comer, sem acompanhante, sem saber como lidar com as contrações, e ali ela permaneceu. 3 horas da manhã, o médico reavaliou e aí ela já estava no momento correto de tomar analgesia. Foram para o centro obstétrico e lá no centro obstétrico, no centro cirúrgico, ela encontrou a sua mãe, a sua acompanhante. Ela me contou também que nesse momento foi o mais gostoso do trabalho de parto da Antonella, porque ela se sentiu acalentada, confortável com a presença da mãe, protegida com a presença da mãe, e ela tomou a analgesia. E a dor sumiu completamente, ela não tinha mais nenhum desconforto. Porém, o efeito colateral foi parar também as contrações. E nesse momento começa então uma bola de neve de intervenções. Então ela tomou a primeira intervenção, que foi a analgesia, as contrações pararam e como não pode parar as contrações, o médico entrou com a segunda intervenção, que seria o soro de ocitocina sintética. E as contrações então voltaram, mas como ela tomou a analgesia, ela já foi para a terceira intervenção, que era ficar deitada, então ela ficou na posição ginecológica, que é a posição de litotomia, então deitada com as perninhas lá de frango. E nesse momento o médico falou, olha Elis, você precisa começar a fazer força para a Antonella nascer. E ela respondeu para o médico, mas doutor, como é que eu vou fazer força se eu não sinto as contrações? E o médico então entrou com outra intervenção, que seria os puxos dirigidos. Ele falou, eu vou te orientar, então a hora que vier a contração, você faz a força. E ele começou a falar para ela fazer força, e ela fazia força sem saber o direcionamento correto, sem saber aonde ela precisava fazer essa força. E ela não conseguiu direcionar a força corretamente, porque ela estava anestesiada. Nesse momento, então, o médico vai para uma outra intervenção, que é a ruptura da bolsa de forma artificial. Rompeu, então, a sua bolsa e fez a última intervenção, que era a episiotomia, que é o corte no canal vaginal. E depois de 2 forças que a Elis fez, a Antonella nasceu.
A consequência de tudo isso foi que após o nascimento da Antonella, a Elise, ela por estar muito cansada e também por ela estar com medo de toda aquela situação e assustada, apavorada com tudo aquilo, ela não conseguiu recepcionar a sua filha Antonella. Ela mal tirou uma foto e o bebê já foi para fazer os primeiros procedimentos e não criou-se esse vínculo, não se estabeleceu-se esse vínculo já ali no primeira hora de vida. E isso futuramente teve algumas consequências, algumas sequelas. Ela teve dificuldade de contato com a Antonella. Nos dias seguintes ela só chorava, inclusive a mãe dela colocou que achava que ela estava com depressão pós-parto. E essa dor, essa tristeza vinha várias vezes e ela só queria chorar. Então foi muito difícil esse início com a Antonella. Ela também sentiu muita dor na coluna, onde ela recebeu a analgesia. Ela sentiu muitas dores lá embaixo devido aos pontos e ao corte da episiotomia. Então o período de recuperação e de cicatrização foi muito difícil logo após o nascimento da Antonella. Quando ela se viu grávida do Mateu, ela falou, na cabeça dela ela já tinha certeza de que alguma coisa não estava legal, que ela precisava mudar essa realidade e que o parto do Mateu seria de forma diferente. Desde o parto da Antonella, ela já sabia o que era parto humanizado, ela já tinha uma ideia do que era doula, mas ela imaginava que isso não era para ela. Ela tinha um certo preconceito com relação a isso. E ela não queria muito falar sobre isso, ela achava que o parto ia acontecer de forma natural e que ela não precisava se preparar para isso. Mas no parto do Mateu ela entendeu que algumas coisas precisavam mudar. E foi aí que ela começou a correr atrás de informação, de mudança realmente na vida dela e de ressignificar esse primeiro parto. Algo no coração dela dizia que estava errado, que as coisas não precisavam ser assim. A primeira mudança, então, que ela fez no parto do Mateu e na gestação foi não parar a atividade física. Ela entendeu que no parto da Antonella ela precisava de mais energia, ela estava muito cansada. E que se ela mantivesse uma atividade física durante a gestação, ela estaria com um condicionamento físico melhor. Então ela fez atividade física, fez musculação durante toda a gestação, inclusive até no dia do nascimento do Mateu, ela estava lá na academia fazendo atividade física. E ela estava muito disposta e muito querendo essa mudança, desejando essa mudança. E foi isso que ela fez. Logo no início da gestação, ela procurou o mesmo médico do parto da Antonella, mas talvez assim pelo destino, ou talvez por Deus, o plano de saúde da empresa dela mudou. E ela teve que procurar outro médico. Começou a procurar algumas indicações, então, com amigas e tudo mais, e veio então uma indicação de um médico que trabalhava com parto humanizado. E ela falou, caramba, de novo essa história? Bom, vamos dar a chance, vamos lá na consulta, vamos conhecer. Ao chegar na consulta, na primeira consulta o médico já veio com uma frase que mudou a visão dela, que talvez assim tenha trocado uma chavezinha. O médico falou, poxa Elis, você já tem um parto normal. Por que talvez agora não fazer um parto mais raiz? Por que talvez agora não fazer um parto mais natural possível, mais humanizado, para você aproveitar essa experiência? E aquilo fez toda a diferença para ela. E ele indicou então procurar uma doula e logo ela entrou em contato comigo. Mesmo ainda conversando com o seu marido e ele meio ressabido, meio ali receoso com tudo aquilo, torceu um pouco o nariz, ficou um pouco com medo porque achou que a Elise talvez sofresse mais até do que ela já tinha sofrido no parto da Antonella, mas assim mesmo eles foram para a reunião. Então, com 14 semanas, nós tivemos o nosso primeiro contato, super cedo, né? E daquela reunião, no final da reunião, eles já queriam assinar contrato comigo. Mas eu orientei que calma, primeiro vamos participar do curso de parto, vamos estudar mais sobre o parto, vamos se preparar com informação para depois a gente, se precisar, a gente assina um contrato. Tudo mudou naquela reunião. A Elise me contou assim que eles saíram de lá com outra visão. Eles conseguiram entender que o que eles desejavam, e desde o parto da Antonella, era um parto humanizado. É um parto com respeito.
Não um parto seguindo protocolos, como foi o que aconteceu com a Antonella. Eles queriam que eles fossem tratados de forma individualizada, de forma especial, como o parto tem que ser, como cada bebê tem que ser e como cada mãe tem que ser. Então, por esse motivo, eles estavam já determinados que o que eles queriam era um parto humanizado. Participaram do curso de parto e ali foi a comprovação do que realmente eles queriam. E ela, inclusive, saiu do curso de parto depois e me contou que ela ficou pensando, pô, por que eu não procurei uma doula no parto da Antonella? Eu poderia já ter tido uma experiência diferente no primeiro parto. Ela sentiu um certo arrependimento de não ter procurado já no primeiro parto. Ela precisou, infelizmente, sofrer, passar por algumas intervenções desnecessárias no primeiro para mudar isso no segundo. Mas, enfim, aí, o mais importante é que ela estava, naquele momento, determinada à mudança. E ela correu atrás disso. Fizeram, então, o curso de parto, participaram disso, estudaram muito e resolveram, então, assinar o contrato. Assinamos o contrato, começamos então a preparação, uma intensificação de todo o processo, tanto físico, quanto psicológico, quanto informativo, e tudo estava caminhando perfeitamente. Elisa estava muito calma e tranquila, porque naquela gestação ela sabia que ela tinha conhecimento, que ela tinha uma boa equipe e que ela ia ter o suporte também do marido, porque no curso de parto ele conseguiu entender a importância dele no dia do parto. Ele conseguiu entender que ele era a peça fundamental para que esse processo se tornasse mais calmo, mais suave e que tivesse um resultado mais positivo, tanto para Elis quanto para o Mateus e para a família deles, né? A união deles. Então tudo estava caminhando perfeitamente para o plano. Inclusive, ela em fevereiro pariu o seu outro filho, o seu mestrado, então ela fez a sua defesa. Fevereiro, ali ó, quase com o Mateus nascendo, com aquele barrigão gigantesco, mas ela estava tão bem, tão disposta nessa gestação, que ela sim conseguiu levar todos os seus afazeres, inclusive o mestrado, ela conseguiu também defender. Dia 20/3, tivemos uma bomba de informação, tivemos um balde de água fria. Nessa data, a gente ficou sabendo que as doulas aqui em Curitiba não poderiam mais entrar dentro dos hospitais e maternidades devido ao Covid. Então, nessa hora, a coisa deu uma balançada e tivemos que ter uma conversa assim muito franca sobre os nossos planos. Às vezes as coisas não saem como a gente deseja, né? E a gente precisa dar uma mudança ali, dar uma mudada. E foi isso que a gente fez. Sentamos, conversamos e criamos estratégias, então, para essa nova mudança de planos. Como ela tinha direito a um acompanhante, então, naquele momento, a gente pensou, juntamente com o marido, e ela decidiu que ela preferiria, no expulsivo, dentro do hospital, ter a minha presença como acompanhante do que ele. Porque ela se sentiria mais calma, mais tranquila, e eu ajudaria ela na fase de maior dor, que era o maior medo dela, era essa dor insuportável do parto que ela achava que ela ia ter. Então ficou decidido que eu seria a acompanhante. Fizemos toda a mudança no plano de parto, refizemos o plano de parto, orientamos o médico dela, já deixamos tudo bem organizado. Então o nosso objetivo era passar o máximo de tempo possível em casa com a presença do marido, e aí no expulsivo eu entraria como acompanhante. Tava tudo certo, perfeito. Foi um abalo? Foi, mas conseguimos reorganizar o nosso plano e a Elis ficou calma e tranquila com essa decisão. Inclusive, eu lembro dela me mandar uma mensagem perguntando assim: você é meio bruxinha? Então me diz quando que você acha que o Mateus vai nascer? Você sempre descobre aí os dias que as crianças nascem? E aí eu fiz minhas contas lá, falei, eu acho que lá pelo dia 27. Daí eu falei, opa, pera, não, é menino. Então se é menino, vai ser no dia 3. Daí ela falou, caramba! Eu falei, não, vai ser dia 3, com certeza. Eu e o Mateus aqui, ó, já combinamos, já afirmamos, vai ser dia 3, uma sexta-feira, igual a irmã dele, que nasceu também numa sexta-feira. E, gente, não é que eu acertei? Eu acertei, galera. Eu sou meio bruxinha, não tava sabendo. Com 38 semanas, então, e 5 dias, a Elis fez uma ecografia. E nessa eco deu mais uma balada aí nas estruturas. Ela saiu da eco e o médico disse assim, olha, não sei se vai dar pra ser parto normal, hein? Porque o teu bebê tá com 2 circulares de cordão.
E aí ela já mandou mensagem pra gente, pra mim e pro médico, e nós dois, ó, simplesmente ignoramos essa informação, porque a gente sabe que não é algo que indica cesárea e pra gente não é algo que nos preocupa. O que eu orientei ela é que o dorso do Matheus estava dorso à direita, e o legal é que seria que ele ficasse dorso à esquerda para facilitar o expulsivo. Então, orientei ela a intensificar os exercícios de spinning babies e alguns exercícios que eu tinha passado para ela fazer em casa. E ela prontamente, uma mulher muito determinada, começou a intensificar os exercícios e o Matheus, muito obediente, virou e ficou dorso à esquerda. No dia 1/4, começamos então a nossa maratona do nascimento do Matheus. Começou então a sair o tampão mucoso, ainda bem tranquilo, só com uma coliquinha, bem de leve, mas vida normal. Dia 2, o tampão já começou a sair com um pouco mais de sangue. Ela entrou em contato comigo. Eu falei, ó, relaxa, fica tranquila. Eu já combinei com o Matheus que vai ser dia 3, então vai ser amanhã. Então relaxa, curte teu dia, aproveita para descansar, para você ter energia para amanhã. Então hoje dá uma diminuída no teu ritmo. Aproveita a Antonella, abraça bastante ela. Libera ocitocina, relaxa e descansa. E qualquer mudança você entra em contato comigo e a gente vai se falando. E ela obedeceu, fez tudo certinho, descansou no dia 2. Na madrugada do dia 2 para o dia 3, aquela coliquinha começou a virar contrações. E 4:30 da manhã ela já não tinha mais condições de ficar deitada. As contrações já estavam tão intensas e tão fortes que ela já precisava levantar. Mas elas não tinham ritmo, elas ainda estavam tudo irregular. Mas ela já entrou em contato comigo, eu já comecei a orientar, falei para ela tentar caminhar um pouco, dar uma descansada, se ela conseguisse entre uma contração e outra. E às 6 horas da manhã, aquele tampão que era gelatinoso começou já a sair sangue. E aí eu falei para ela, opa, agora já é um bom sinal, é sinal de que já está dilatando esse sangue. Mas fica de olho com relação às contrações. 7 horas da manhã ela foi tomar um banho para ver se as contrações continuavam com o ritmo, porque o ritmo das contrações já estava de 5 em 5 minutos. Fizemos o teste do banho, mas incrivelmente o banho para ela foi muito ruim. Ela sentiu dor, a dor intensificou, o que normalmente o banho relaxa, para ela aumentou e potencializou a dor, então ela não ficou dentro do chuveiro, né? Não ficou o tempo necessário, saiu. E as contrações elas ainda não estavam ritmadas a ponto de precisarmos ir para o hospital. A posição que a Elis mais se sentiu confortável foi a posição de 4 apoios. Eu lembro que era um dia bem frio e aí ela jogou uma coberta, ficou lá de 4 apoios e o tempo todo eu conversando com eles. Às 10 horas, o marido começou a falar comigo e isso já é um bom sinal. Porque enquanto a gestante está falando comigo, eu sei que não é trabalho de parto ativo. Agora, quando o marido começa a conversar comigo, opa, é um alerta. Aí eu orientei ele, falei, ó, estou disponível, se você quiser eu posso ir para casa de vocês. Mas ele falou que estava muito bem, que eles estavam confortáveis os dois juntos, sozinhos, e inclusive ele preferia que ficassem os dois juntos. Eu falei, tudo bem, mas vai me avisando se a dor intensificar ou se as contrações começarem a ficar mais próximas uma da outra. 11 horas, ele entrou em contato comigo dizendo que as contrações estavam de 2 em 2 minutos. Eu rapidamente falei para ele, bota eles no carro e bora pra maternidade, porque agora o bicho vai pegar. E como ela tinha já um histórico do parto anterior da Antonella, provavelmente o trabalho de parto ia ser rápido quando ela entrasse numa fase ativa como ela estava. Então eles precisavam ir para o hospital. Entraram dentro do carro, eu já liguei para o médico enquanto isso, já passei para ele todo o feedback, que horas que eu tinha começado, como é que estava a evolução do parto e tudo mais. Falei para ele que a gente já estava indo para a maternidade, ele respondeu tranquilamente, não, pode vir, porque eu sou plantonista hoje, peguei o plantão às 7, tô aqui então esperando vocês a hora que vocês quiserem. E fui para a maternidade, fiquei lá esperando apostos na recepção eles chegarem. A Elis me contou que essa fase foi a melhor fase do trabalho de parto. Quando ela entrou dentro do carro, é como se o cérebro dela tivesse desligado. Ela literalmente entrou na Partolândia dentro do carro. E ela sentiu o corpo dela flutuando no banco. Ela se sentia tão confortável e tão relaxada que ela não queria sair de lá.
Sobre a minha orientação, ela foi no banco de trás, com uma roupa bem confortável, com o pezinho quentinho, e ela estava tão relaxada que só passava na cabeça dela assim. Ai, bem que o Mateu podia nascer agora, aqui no carro. E tão relaxada e em transe que ela estava. E ao chegar no hospital, eu já estava ali prontamente, cadeira de roda, todo mundo avisado, estava tudo certo. Eles pararam já na vaga que eu já tinha deixado reservado para eles. Abri a porta do carro, ela estava lá, solta, relaxada. E eu abracei ela, levantei ela e falei: Oi, chegou o dia, eu acertei. E naquela hora o cérebrozinho dela que estava desligado, acordou. E eu olhei pro marido, o marido olhou para mim, ele já lembrando do curso de parto, ele falou: Caraca, que mudança, porque ela estava totalmente em transe, de uma hora para outra ela começou a falar com a gente, a raciocinar tranquilamente. E nesse momento eu olhei para ele e falei: Bom, só por essa mudança brusca dá pra gente saber que ela está então com 7/8 de dilatação. Ele foi guardar o carro, eu comecei a fazer o internamento, comecei a achar os documentos dela dentro da bolsa, fiz o internamento, ele chegou, terminou o internamento e eu fui com ela pela triagem. Na triagem, não vou dizer para vocês que foi fácil, imagina ela com 7/8 de dilatação ali, sentada numa cadeira de roda, todo mundo falando com ela e conversando com ela, ela saiu totalmente daquele transe. E a única coisa que eu orientava ela é que ela respirasse, se acalmasse, orientava quando eles perguntavam alguma coisa para ela e ela estava numa contração, eu solicitava que eles aguardassem, falava: espera um pouquinho, deixa ela passar a contração dela, ela já te responde. E assim, com dedos, com muito jeito, a gente foi conversando e orientando as enfermeiras ali com relação ao internamento dela. Passamos então para a área de isolamento, o marido daí teve que ficar lá fora, como era somente um acompanhante, eu entrei. E chegamos na sala da triagem. Na sala da triagem, a médica me conhecia, e aí ela, com muitos dedos e muito jeito, veio falar: Olha, Tiffany, não sei se você tá sabendo, mas devido ao Covid-19, não dá para ela ter uma doula. Então ela só tem direito a um acompanhante. E aí eles me tiram o plano de parto, assim, joga na mesa e fala: Ela é a minha acompanhante. Tá aí tudo no plano de parto, ela é minha acompanhante, meu marido não vai entrar, ela vai entrar como acompanhante. Daí a médica: Ah, não, então tá certo, é porque eu achei que vocês não estavam sabendo. Eu falei: Não, tá tudo registrado no plano de parto, a gente tá sabendo, tá tudo tranquilo. Hoje eu não sou a doula dela, hoje eu sou a amiga dela e hoje eu vou entrar como acompanhante. O médico dela, inclusive, já tá sabendo e é o médico que tá já de plantão e tá tudo certo. Aí a médica: então tá bom. Fez a avaliação, fez o exame de toque e foi constatado o que a gente já imaginava. Ela estava naquele momento com 9 centímetros de dilatação. Então, só naquele percurso, né, da entrada, saída do carro até a entrada ali do internamento, ela já dilatou mais 1 centímetro. Fomos direto, então, para o centro obstétrico, onde o médico dela já aguardava com um sorriso lindo, maravilhoso. Olhou para ela e falou: Olha, que diva parideira, com 9 centímetros de dilatação internando e com esse sorriso. E ela, super feliz, olhou para ele e deu aquele sorrisão, abraçou ele, ele ainda ofereceu, falou: você vai querer analgesia? Ela falou: Não, a pior dor já passou, como ela mesma já tinha estudado. Então ela estava muito segura e muito tranquila no parto dela, que tudo ia sair da forma com que ela sempre sonhou. Fomos direto então para a sala de parto. O médico ofereceu uma bola de pilates, olhou para ela e falou: Olha, fica tranquila que a Tiffany só vai se trocar e aí ela já entra, você vai ficar bem pouquinho tempo sozinha, mas qualquer coisa é só me avisar que eu tô aqui. E eu rapidamente me troquei no vestiário, fiz toda a paramentação, toda a lavagem devido ao Covid, máscara, luvas, sapatinho, tudo bonitinho, e entrei para o centro obstétrico, pro centro cirúrgico. Ao chegar na sala, a primeira coisa que eu fiz foi a ambientação. Então, abaixei as luzes, organizei a sala, ela estava na bola de pilates, falei para ela que ela poderia ficar em uma posição mais confortável, relembrei ela que a posição mais confortável em casa era a de 4 apoios, então levantei o dorso da cama, ela ficou debruçada ali, observei que ela estava com frio, perguntei se ela estava com frio, joguei uma coberta nela, esquentei os pés dela para deixar o pé bem quentinho, e enquanto eu estava esquentando os pés dela, a porta se abre. E sabe quem entrou? O marido.
Olha, gente, que coisa mais linda! Conseguimos fazer o marido entrar. Como o médico dela era o médico plantonista, ele liberou a entrada do acompanhante, já que o centro cirúrgico estava completamente vazio, não tinha ninguém. Então não ia ter aglomeração, não tinha nenhum procedimento marcado para aquele horário, nenhum trabalho de parto. Então ele pôde entrar. Obviamente, depois de ver temperatura, depois de fazer toda a paramentação, limpeza e tudo, ele entrou. E naquele momento os nossos corações se encheram de amor, porque tudo o que a gente queria estava acontecendo. Ela internou no momento final do trabalho de parto, que era o que ela queria. Ela estava conseguindo o parto 100% natural. Ela desejava muito um parto empelicado e a bolsa ainda não tinha rompido. E o marido estava ali. Estava tudo perfeito do jeito que ela sempre quis. Passamos então nesse momento, o médico falou, olha, fiquem então à vontade, fiquem tranquilos. Olha, Tiffany, quando você começar a ver que tá coroando, você me avisa que eu tô aqui na salinha do lado. Pediu pro marido então que colocasse uma música confortável para ela ficar relaxada. Lembro que eles colocaram uma música ainda oriental e eu achei o máximo, fiquei ali curtindo aquela música. E a gente tava super na vibe, parecia que a gente nem tava em um hospital, tava super confortável. E ela foi relaxando, foi se entregando de corpo e alma para aquele parto, foi retornando à sua partolândia, ao seu universo paralelo. A dor começou a diminuir e ela começou a entrar na fase, então, do expulsivo. Mas o Matteo ainda estava um pouco alto, então a gente precisou passar por várias posições e eu fui orientando. Posição de 4, lateralização, depois pedi para ela descer da maca, caminhar, rebolar com o marido. E quando eu percebi que ela começou a sentir vontade de fazer força, eu orientei ela, olha Elisa, agora seria bem legal que na contração você se agachasse. E toda vez que você se agachasse, se você sentir vontade de fazer força, você pode fazer. E ela começou a fazer isso, começou a seguir as minhas orientações. E toda vez que ela sentia vontade, ela agachava, fazia um cócoras e começava a fazer força. Nesse momento ela ficou um pouco envergonhada e olhou para mim e falou baixinho, eu acho que eu evacuei. E eu falei para ela baixinho também, não tem problema, porque pra gente isso já é natural. E eu rapidamente, já com a minha expertise, fui ali, limpei, já tirei aquele pano, já joguei lá fora no corredor, pro cheiro não ficar ali e para que ela não se sentisse constrangida na frente do seu marido. E toda vez que acontecia alguma situação assim, eu dava uma limpadinha para deixar as coisas tudo certinho. E em certo momento, quando ela começou a fazer força nessa posição de cócoras, eu dando uma olhadinha, verifiquei, então tive o privilégio de ser a primeira pessoa a ver os cabelinhos do Matteo. E não só os cabelinhos, como o cabelinho dentro da bolsa. É, galera, tava vindo a bolsa junto, a coisa mais linda do mundo. E nesse momento, inclusive, o médico dela entrou. Eu olhei pra ele e falei, olha, troca de pensamentos. E ele olhou pra mim e falei, e aí, como é que tá a situação? Eu falei, ó, já dá pra ver cabelos. Nessa hora, então, ele pediu. Elis, dá uma subidinha na maca só pra dar uma verificada, fazer um exame de toque e ver como é que tá a situação. Ele fez o exame de toque, nem precisou colocar tanto o dedo, né? Só abrir um pouquinho ali o canal vaginal e a gente já observou os cabelinhos do Matteo dentro da bolsa. E aquele homem, aquele marido que não sabia se ia participar do parto, que tinha um certo receio, que às vezes tinha um pouco de vergonha, um pouco de insegurança até com relação ao parto, não sabia se queria ver ou não ver. Nessa hora ele já estava assim, ó, na boca do gol, olhando e super admirando a força da Elise. Isso foi uma das coisas assim mais legais do parto da Elise, foi ver essa união dos dois. Ele ficou assim admirado, dava pra ver nos olhos dele o brilho com relação a como a Elise foi forte nesse parto. Foi muito legal. E nessa hora, então, o médico falou e orientou, olha, Elise, pode ficar na posição que você quiser e continue fazendo o que você tá fazendo, que o Matteo tá chegando. Ela ficou então na posição de cócoras, que era confortável para ela, como ela estava fazendo embaixo, no chão, ela fez em cima da maca, segurando na barra, e ali eu vi uma mulher se transformar. Eu falo assim que para mim a Elise, olha, ela tem um lugar cativo aqui dentro do meu coração de mulheres fortes e guerreiras. Deu para ver que ela saiu do corpo dela. Ela estava completamente entregue ao parto. Ela estava assim
cheia de ocitocina. Ela mesma fala que ela nesse momento não sentia mais dor, ela sentia prazer, ela sentia amor, e ela sentia o círculo de fogo, a cabeça do Mateus indo e voltando, e ela sentia o corpo dela trabalhando, coisa que na Antonella ela não conseguiu sentir. E ela sabia exatamente o que ela tinha que fazer, e ela se entregou para aquele momento de corpo e alma. Então, com os olhos fechados, a boca aberta, ela rebolando em cima daquela maca, nunca vou esquecer essa cena. A gente via a cabecinha do Mateus vindo e voltando dentro daquela bolsa. E depois de algumas forças, que na verdade não foram nem forças, foram gemidos, foram prazer, foram entrega, sintonia dela com o corpo dela. O Mateus passou a cabecinha, ela continuou relaxada, passou os ombros, passou a barriga e veio, gente, dentro da bolsa, empelicado. E só depois que saiu os pezinhos no finalzinho é que rompeu a bolsa. E o médico daí nesse momento tirou as 2 circulares de cordão e ela, primitivamente, como uma mulher forte e guerreira, levantou o seu bebê, pegou no colo, já botou no peito, deitou e ali mesmo já amamentou. E ela estava tão bem, tão disposta e tão alegre naquele momento, completamente diferente do parto da Antonella, porque ela sabia exatamente o que ela precisava fazer. Era aquela mulher assim, porreta mesmo, aquela mulher assim, me dê minha cria. E ela parecia uma leoa protegendo seu leãozinho, a coisa mais linda do mundo. E o mais legal era ver nos olhos daquele marido que muitas vezes pensou em não participar daquele parto, a transformação dele também. Ele estava admirado, ele estava feliz, ele estava assim, realmente realizado por poder ter tido essa oportunidade de ver a mulher dele parir de forma tão linda, tão bela. Nada a ver com aquele perfil de parto que ela teve no parto da Antonella, onde ela teve, infelizmente, muitas intervenções que geraram sofrimento até que ela não precisava ter passado, ela não precisava ter sofrido daquele jeito. E o vínculo entre os 3 se estabeleceu naquele momento. O marido cortou o cordão umbilical, aguardar a dectação da placenta de forma natural, e ali eles ficaram juntos até o momento dos primeiros procedimentos com o bebê, com o Mateus, e depois o Mateus já voltou de novo para mamar no outro peito. E o vínculo, gente, olha, foi imenso. E a própria Liz diz que a recuperação foi sensacional, foi completamente diferente. Ela não sentiu dor, ela não sentiu dor nas costas, ela amamentou muito bem, muito tranquila. O vínculo, e ela se sentir mulher, se sentir forte. Eu falo assim que pra mim, que pude ver esse parto, que pude admirar esse parto, porque eu não fiz nada, o médico não fez nada, o marido não fez nada, a Liz fez tudo sozinha. Eu falo que ela é daquelas mulheres assim que, com certeza, ela conseguiria parir um filho por dia, no meio da floresta, sozinha, sabe? Guerreira mesmo, leoa, assim, primitiva, aquela coisa raiz mesmo, porque ela tava muito, mas muito apropriada do seu parto. O parto era dela, ela era protagonista daquele parto, ela sabia o que ela tinha que fazer. E com certeza ela conseguiu, no parto do Mateus, ressignificar tudo o que ela passou no parto da Antonella. E ela conseguiu, sim, o sonho, que era um parto humanizado, um parto respeitoso, um parto com qualidade. E, gente, não é que eu acertei? Eu acertei o dia! O Mateus, então, nasceu exatamente no dia 3, sexta-feira, com 3,590 kg, de um parto de cócoras, empelicado, com 2 circulares de cordão, 100% natural, sem nenhuma intervenção, depois de um parto com muita violência, que foi o parto da Antonella. Então, para mim, foi uma realização profissional e pessoal poder estar ao seu lado e poder viver isso com você, com essa família, e aprender com cada mulher e aprender com a Elis o quão forte nós somos e determinadas. Isso foi incrível.